Olá! Seja muito bem-vindo ao Farmácia e Saúde, o podcast que traduz os temas da saúde para uma linguagem simples, direta e fácil de entender. Eu sou o farmacêutico Evandro, e o assunto de hoje é algo que desperta muitas dúvidas e também bastante preocupação: o herpes. Vamos começar entendendo o que é o herpes. Essa é uma daquelas infecções que muita gente já ouviu falar, mas poucos compreendem de verdade. O herpes é causado por um vírus chamado herpes simples, que faz parte de uma família de vírus bastante persistente. Uma vez que ele entra no corpo, ele permanece ali para sempre. Isso mesmo, ele não vai embora, só fica dormindo, esperando momentos em que a imunidade esteja baixa ou o corpo esteja vulnerável para voltar a se manifestar. Existem dois tipos principais desse vírus: o HSV1, normalmente associado ao herpes labial, aquelas pequenas bolhas que costumam aparecer nos lábios ou ao redor da boca, e o HSV2, que está mais ligado ao herpes genital. Esse, como o nome já indica, acomete a região íntima. Mas aqui vai um ponto que merece toda a sua atenção. Esses dois tipos não são exclusivos das áreas onde geralmente aparecem. O HSV1 pode causar lesões genitais, assim como o HSV2 pode surgir na região da boca. Isso acontece quando há contato direto com a pele ou mucosas contaminadas. Por exemplo, durante relações sexuais orais, o vírus pode se espalhar entre regiões distintas do corpo. Ou seja, não é possível saber qual tipo de herpes alguém tem apenas olhando a área afetada. O comportamento do vírus depende do tipo de exposição que houve e da resposta do corpo. E mais uma curiosidade: o herpes é uma das infecções virais mais comuns do mundo. Estima-se que bilhões de pessoas carreguem o vírus, mesmo sem saber, porque muitas delas nunca desenvolveram sintomas visíveis. Agora que você sabe o básico sobre esse vírus, vamos entender como ele se espalha e o que fazer para se proteger. O herpes é considerado uma das infecções virais mais contagiosas entre os seres humanos. E o motivo é simples: ele se espalha com uma facilidade surpreendente. A principal forma de transmissão do vírus é através do contato direto com lesões ativas, aquelas bolhas ou feridas características que aparecem durante os surtos. Mas o que muita gente não sabe é que o vírus também pode ser transmitido mesmo quando não há sintomas visíveis, ou seja, mesmo se a pessoa estiver aparentemente saudável. Isso acontece porque o vírus pode estar ativo em secreções como saliva, fluidos genitais ou mesmo na pele da região infectada, mesmo sem lesões aparentes. E como esse contato acontece? Vamos aos exemplos práticos. Beijos são uma via comum de transmissão do herpes labial, principalmente se houver lesão ou ferida visível nos lábios. Relações sexuais sem preservativo favorecem a propagação do herpes genital, principalmente se houver lesões ou contato com secreções. Compartilhamento de objetos contaminados, como toalhas, copos, talheres ou mesmo produtos de higiene pessoal, também pode ser uma forma de contato indireto. Embora menos comum, ainda é possível. Além disso, existe o risco da autoinoculação, que ocorre quando a própria pessoa transfere o vírus de uma parte do corpo para outra. Por exemplo, alguém com herpes labial pode, ao tocar a lesão e depois tocar a região genital ou ocular sem lavar as mãos, espalhar o vírus para outras áreas. Outro fator importante na transmissão é o estado da imunidade. Quando a imunidade está baixa, seja por estresse, falta de sono, alimentação inadequada ou doenças, o vírus pode se reativar, aumentando a chance de transmissão para outras pessoas. Em resumo, o herpes é sorrateiro e pode se espalhar sem dar sinais claros. A melhor forma de se proteger é com conhecimento, cuidado nos contatos íntimos e reforço da imunidade. Os sintomas do herpes variam bastante e podem surgir de forma leve, moderada ou até mesmo intensa. Tudo depende do estado imunológico da pessoa e do tipo de vírus envolvido. Vamos começar pelo herpes labial, que é o mais conhecido. Ele costuma começar com uma sensação bem característica, um leve formigamento ou ardência nos lábios ou ao redor da boca. Em seguida, aparece uma coceira e pequenas bolhas agrupadas começam a surgir, tornando-se dolorosas.
Essas bolhas podem se romper, formando feridas abertas, que com o tempo cicatrizam naturalmente. Durante esse período, pode ocorrer dor ao comer, falar ou até sorrir, além de sensibilidade ao toque. Já no caso do herpes genital, os sintomas geralmente são mais intensos e podem impactar muito a qualidade de vida. Coceira forte e sensação de queimação na área genital. Dor ao urinar, especialmente se as lesões estiverem próximas da uretra. Surgimento de pequenas bolhas ou úlceras, que causam desconforto ao caminhar ou se movimentar. Em algumas pessoas, também podem surgir sintomas parecidos com os da gripe, como febre, dores no corpo e aumento dos gânglios linfáticos na região da virilha. Mas aqui vai uma informação crucial que merece ser destacada. Muitas pessoas infectadas não apresentam absolutamente nenhum sintoma. Isso mesmo, elas não sentem dor, não veem bolhas, não percebem alterações e, mesmo assim, estão transmitindo o vírus. Esse quadro é conhecido como infecção assintomática, e ele é bastante comum. O vírus pode estar ativo em secreções, como saliva e fluidos genitais, mesmo quando não há lesões visíveis. E isso torna o herpes especialmente difícil de controlar em termos de prevenção. Por isso, é importante ter atenção aos sinais do corpo e buscar orientação profissional, mesmo quando houver apenas uma suspeita. O diagnóstico precoce pode evitar crises futuras e a transmissão para outras pessoas. Agora que já entendemos como o herpes se manifesta, é hora de falar sobre o diagnóstico e os cuidados disponíveis. O primeiro ponto importante é que o diagnóstico do herpes é principalmente clínico. Isso quer dizer que ele é feito por um profissional de saúde com base na avaliação das lesões características e nos sintomas relatados pelo paciente. O médico ou farmacêutico vai observar detalhes como localização, aparência das bolhas, tempo de duração e histórico de surtos anteriores. É um processo que exige atenção, sensibilidade e, muitas vezes, a escuta cuidadosa de quem busca ajuda. Mas, em alguns casos, especialmente quando os sintomas são atípicos ou quando há dúvida entre diferentes tipos de infecção, pode ser necessário recorrer a exames laboratoriais. Os mais comuns incluem cultura viral, onde o vírus é isolado a partir da lesão. PCR, reação em cadeia da polimerase, um exame moderno que detecta o DNA do vírus com alta precisão. Teste sorológico, que identifica anticorpos contra o vírus no sangue, útil principalmente para confirmar infecções passadas. E aí vem a pergunta que não quer calar: existe cura para o herpes? Infelizmente, não. O herpes é uma infecção crônica e o vírus permanece no organismo de forma latente, podendo reativar em momentos de baixa imunidade ou estresse. Mas isso não significa que não exista tratamento. Pelo contrário, a medicina avançou muito na forma de controlar os surtos e diminuir o impacto dos sintomas. Os medicamentos mais utilizados são os antivirais e os três principais são aciclovir, valaciclovir e fanciclovir. Esses medicamentos têm a função de inibir a replicação do vírus, reduzindo a duração dos sintomas, acelerando a cicatrização das lesões e diminuindo o risco de transmissão para outras pessoas. Eles podem ser usados tanto durante os surtos quanto em tratamento supressivo contínuo, neste caso, indicado para pessoas que têm crises recorrentes. Outro ponto importante: o tratamento precoce faz toda a diferença. Quanto mais cedo se inicia o uso do antiviral, mais eficaz ele será na contenção dos sintomas. Por isso, é essencial que a pessoa esteja atenta aos sinais iniciais, formigamento, coceira ou ardência, e busque orientação profissional rapidamente. Lembrando também que, além dos antivirais, o cuidado com a alimentação, o sono, o controle do estresse e o fortalecimento da imunidade são aliados fundamentais na prevenção de novas crises. A saúde emocional também tem papel importante nesse equilíbrio. Por isso, a gente sempre reforça: prevenir é melhor que remediar. E quando o assunto é herpes, essa máxima se aplica com ainda mais força. O herpes é sorrateiro. Pode não dar sinais evidentes e ainda assim se espalhar com facilidade.
Por isso, a prevenção deve ser encarada não apenas como um cuidado pessoal, mas também como um ato de respeito ao próximo. Uma das medidas mais eficazes é o uso de preservativos durante as relações sexuais. Embora eles não ofereçam 100% de proteção, já que o vírus pode estar presente em áreas não cobertas pelo preservativo, eles reduzem significativamente o risco de transmissão, especialmente do herpes genital. Evitar o contato direto com lesões visíveis é outra atitude fundamental. Se você ou seu parceiro estiver com feridas, bolhas ou sinais de um surto de herpes, o melhor é adiar o contato íntimo e buscar orientação profissional. Manter a imunidade fortalecida é mais uma estratégia que não pode ser ignorada. Uma boa alimentação, prática regular de atividade física, sono de qualidade e controle do estresse ajudam o organismo a manter o vírus sob controle, diminuindo a frequência dos surtos. E se você já é portador do vírus, não significa que está sozinho, muito pelo contrário. Você pode e deve aprender a reconhecer os sinais do seu corpo, como formigamento, coceira ou qualquer alteração na pele. Esses sinais são o corpo dizendo que algo está por vir. Ao perceber esses sintomas, o ideal é evitar contato físico próximo, principalmente com pessoas que ainda não foram expostas ao vírus, e iniciar o tratamento quanto antes. Outro ponto que vale destacar: a comunicação transparente com o parceiro é essencial. Falar sobre o herpes com maturidade e responsabilidade contribui para decisões mais conscientes e fortalece a relação. Informação nunca foi tabu, ao contrário, é a chave para quebrá-los. Lembrando que o herpes é comum, controlável e não define ninguém, mas quanto mais pessoas estiverem bem informadas, menor será a propagação e maiores serão os cuidados em comunidade. Chegou a hora de desconstruir algumas ideias erradas que circulam sobre o herpes. E olha que são muitas. A primeira delas é bastante comum. Muita gente acredita que o herpes só é transmitido quando há feridas visíveis. Isso é um mito. O vírus pode sim ser transmitido durante a chamada fase assintomática, ou seja, mesmo quando a pessoa não apresenta sintomas aparentes. Esse é um dos grandes desafios no combate à propagação da infecção. O vírus continua ativo em secreções e pode ser passado adiante, sem que ninguém perceba. Outro mito que causa muito desconforto e preconceito é a ideia de que o herpes é sinal de promiscuidade. Vamos ser bem diretos aqui, isso não é verdade. O herpes é uma infecção viral que pode acometer qualquer pessoa, independentemente de idade, gênero, orientação sexual ou estilo de vida. Não é uma questão moral, é uma questão de saúde pública e de educação em saúde. O que realmente importa é como a pessoa lida com a infecção. Ter responsabilidade, buscar orientação profissional, adotar cuidados com a saúde e entender que essa é uma condição comum e não motivo de vergonha é o caminho ideal. Combater esses mitos é essencial para que mais pessoas se sintam confortáveis em falar sobre o tema, buscar tratamento e, principalmente, evitar a transmissão. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já tem informações valiosas para entender, prevenir e lidar com o herpes de forma consciente. Agora eu quero saber de você. Ficou com alguma dúvida sobre esse assunto? Deixa sua pergunta nos comentários. Aproveita para dar um like nesse episódio, se inscreve no canal Farmácia e Saúde e compartilha com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Juntos, vamos tornar a saúde algo mais acessível e compreensível para todos.